Olá, sejam bem-vindos a mais uma live do Saber Infinito, aqui pela Casa do Saber Rio. Vou colocar o tema da nossa live. Só escrevendo o tema aqui para todos acompanharem. Tá, vou fixar o nosso tópico. Foi, espero estar bem escrito. Pronto, agora vai. O Dr. Sidney avisou que estava terminando o atendimento. Já entrou aqui, só estou procurando. Tá. Ainda não, mas já está entrando. Obrigado aí, pessoal, acompanhando. Então hoje vamos falar sobre os impactos da pandemia aí na área de saúde, falar muito sobre vacinação, o que esperar, os próximos passos. Só esperando o nosso convidado conectar. Ih, o nome foi errado. Só escrever novamente aqui. Foi. Fixei os comentários. Fixei. Só esperando o nosso convidado entrar. Ainda não. Doutor Sidney, se tiver entrado, só solicitar que eu já convido aqui para participar da live. Entrou. Olá, boa noite. Oi, doutor Sidney, boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Sou, Desculpe o atraso, sou- viu? tudo bem. Nossa. Não, tudo bem. Sou Breno Paquelê, vou conduzir aqui a nossa live pela Casa do Saber Rio. Queria começar agradecendo aí pela presença e disponibilidade do tempo. Tá, Eu a que gente vai agradeço falar o então convite, a hoje sobre os. oportunidade. Infelizmente, Então, aqui. oi, voltamos? Voltamos, já estava instável aqui. Alô? Alô, alô, estou ouvindo bem. Você está me ouvindo? Sim. Tá ótimo. Vamos lá. Então vamos lá. Então, queria começar perguntando, né? A gente viu que vários países já iniciaram a vacinação, ainda existem indefinições aqui no Brasil sobre um plano de vacinação concreto. Eu queria saber o que o senhor enxerga, o que se pode esperar de uma vacinação em massa no Brasil e próximos passos. Então, primeiro, boa noite a todos os seus ouvintes. É um prazer, eu que agradeço o convite de estar aqui. Peço desculpas pelo atraso, são ossos do ofício. Nós, como médicos, aí tivemos uma emergência para avaliar. Mas a gente observa com muito carinho esse início da vacinação, até com um lamento, né? Porque um país como o nosso, com a qualidade dos nossos cientistas, dos nossos médicos,
a gente poderia ter iniciado uma preparação um pouquinho antes do que ela aconteceu, e certamente essa ambiguidade da nossa liderança, que vem acontecendo desde o princípio da pandemia. Obviamente, governantes que têm ambições diferentes e que muitas vezes utilizaram talvez todo o conhecimento ou deixaram de utilizar a bagagem científica que poderia vir em prol da nossa população, muitas vezes colocaram à frente interesses outros que não a saúde, e isso acabou atrasando. O fato é que poucos países terão duas fábricas da competência da Fiocruz e do Butantan capazes de produzir vacina, inclusive para nível de exportação, e isso aqui, do ponto de vista de timing, poderia acontecer um pouco antes, caso houvesse aí uma participação tanto do incentivo da realização dos testes de fase 3, quanto da preparação do ponto de vista logístico, da aquisição de insumos como seringas, agulhas, para que a gente pudesse ter o início da vacinação tão rápido quanto outros países do mundo. Hoje, nós temos mais de 40 países que já iniciaram a vacinação. Com muito orgulho, a gente vê aí o país que mais desponta com a vacinação em relação ao número de vacinados em termos sobre o número de pessoas da população, é Israel, que se preparou, investindo inclusive nos estudos que geraram as vacinas que hoje estão sendo entregues àquele país de uma maneira prioritária, porque participaram com dinheiro, de fato, investimos para ter esse direito depois. Então eu vejo aí com muita ansiedade para que a gente comece o mais rápido possível. Nós vamos ter na verdade não é uma votação, mas uma avaliação ao vivo no domingo, que vai permitir aprovar ou não aprovar. Eu espero que aprove logo tanto a vacina de Oxford com a AstraZeneca e a Fiocruz, quanto a Coronavac, aqui que o Instituto Butantan tem as doses já armazenadas e a condição de produzir, para que a gente possa, em menos de uma semana, dar início à vacinação, especialmente dos grupos prioritários. Tá, e considerando que o Brasil tem uma boa estrutura de vacinação, já tem um histórico de projetos de vacinação em massa, você acredita que, uma vez aprovadas essas vacinas, quais seriam os desdobramentos, os potenciais entraves logísticos? Então, a gente aí acabou tendo entraves que talvez a nossa cultura tivesse sedimentado com relação a outras vacinas em nosso país, né? O Brasil é o país do mundo, é o único país do mundo em que o governo cobre todas as vacinas que são importantes no calendário de vacinação. Não existe sistema de saúde que faça da mesma forma, e culturalmente o Brasil é o país que mais vacina no mundo. Quer dizer, existia, obviamente, o senso cultural de que as campanhas de vacinação fazem um enorme bem à saúde da população. Acabou acontecendo por conta da postura de algumas lideranças, e inclusive colocando medo na população em termos de vacinas que são recém-criadas, foi que muito de uma parcela importante da população começa a mostrar preocupação quanto à segurança dessas vacinas, o que pode fazer em meio a um ambiente que é disseminado tecnologicamente para o bem e para o mal, haja aí a presença das fake news, né? Então, a gente pode, inclusive, ser prejudicado por afirmações como essa e pessoas deixarem de se vacinar. Eu acho, Plaquilé, acho que tem que lembrar sempre que essa vacinação em meio a uma pandemia, ela só tem vantagem no volume de vacinados. É muito mais importante o volume de pessoas vacinadas do que propriamente a gente falar de eficácia de vacina. Porque você imagina que se uma parcela da população não é vacinada e continua sendo vetores a trazerem vírus para outras pessoas, esse vírus tem mais condições de oferecerem mutações que, num determinado momento, a vacina pode não pegar mais. Nesse momento, isso não acontece. Então, quanto mais rápido a gente vacinar um volume gigante de pessoas, maior condições a gente vai ter de se ver livre desse pesadelo da pandemia. E, por isso, é importante a gente conscientizar a população inteira da importância em ser vacinado. E o que eu vejo que essa discussão não existia antes, né? Discussão sobre marca da vacina, sobre o índice, né? De onde ela vem.
Então, o que dizer, né, contra esses argumentos, né, sobre esses argumentos contra vacina, assim, mais especificamente? O que pode se dizer primeiro? As vacinas que são novas e que vão atuar de uma maneira única no mundo, porque até hoje foi criado, estava no forno, as vacinas baseadas em RNA. E aí, com a urgência da pandemia, elas foram criadas. Então, conforme inovações de troca de gênero, de troca de espécie, pessoas que vão mudar de voz e tal, alguém pode achar que a vacina de RNA não foi testada o suficiente e pode mexer com o meu DNA, o que é uma grande e de uma imensa bobagem. Quer dizer, essa vacina, todas as que estão sendo oferecidas neste momento, são vacinas extremamente seguras, à semelhança de outras vacinas que nós tomamos e diferente de outras vacinas que a gente sabe que não são tão livres de riscos. Você já vacinou para vacina para a febre amarela? Todos nós já Sim, nos vacinei minha filha vacinamos ontem. para poder viajar, não é? Até tem países que Sim, não sim. aceitam. Ninguém sabe que a vacina de febre amarela mata uma pessoa em 600 mil vacinados. De vacina. Do que você morreu? Morri de vacina. Mas aí ninguém perguntou se a febre amarela tem algum risco de tomar vacina ou não. E também não foi obrigado para quem fez a vacina para sua filha ontem, você assinar termo de consentimento que você está sabendo que a febre amarela oferece esse risco. Não. Caridade, a gente age por evento. Eu posso atravessar a rua e em 600 mil vezes não acontecer nada e uma vez eu posso ser atropelado. Então, a mudança da cultura da população, ela vem também por conta desses medos que são impostos, porque a vacina tem tecnologia que nunca foi utilizada, porque o vírus vivo atenuado, talvez em outras doenças já produziu o mesmo tipo de doença. Aqui não. Aqui não tem proteína. Aliás, está para sair uma vacina de pedaços de proteína que talvez seja a mais eficaz de todas elas, mas ainda não está pronta. Existe vacina da proteína do vírus inteiro morto, e existe vacina do RNA para dar. O que a gente precisa ter em mente é que todas elas são extremamente seguras. E essa questão do índice de eficácia da vacina, ele na verdade impacta a quantidade de pessoas que você tem que vacinar, né? Se tiver um índice baixo, você tem que vacinar mais pessoas. Como é essa relação? Eu acho legal você ter perguntado isso, porque assim, a gente acompanha em mídia social muitos memes, muitas brincadeiras. Hoje eu recebi um meme que uma determinada ex-presidente do nosso país falou: bom, já que é 50%, só tomar 2 vezes a vacina e nós estamos feitos, né? Mas é o seguinte, esse índice de eficácia, na verdade, do ponto de vista epidemiológico e de estatística, ele nada mais é do que a gente chama de RR, ou risco relativo. Quando a gente fala que para os casos leves a Coronavac vai diminuir, vai ter eficácia de 78%, ela vai diminuir o risco relativo de você adquirir a doença em 78%. Quer dizer, se você é um cara que tem 100% de chance de ter a infecção pelo Covid, porque você é um profissional de saúde que trabalha na UTI, por exemplo, sem máscara. Tomando a vacina, você vai ter 78% você vai ter 78% menos chance. Ou seja, o teu risco passa de 100 para 22%. Dá para entender? Dá. Então, uma vacina que tem uma eficácia de 50%, quer dizer que se eu tiver o risco de 10% de me contaminar, na hora que eu for vacinado, eu vou ter o risco de 5% de me contaminar. Então, é uma diminuição brutal do risco relativo. É o risco relativo ao outro risco. Então, quando a gente fala de eficácia, do ponto de vista gramatical, eficácia talvez ela é o quanto ela é eficiente. E, na verdade, a Organização Mundial de Saúde coloca que para uma vacina ser eficiente, ela precisa apresentar a diminuição do risco relativo de 50%, ou seja, ela precisa ter no mínimo 50% de eficácia. Agora, se tiver 49,68 ou 50,3, cá entre nós é a mesma coisa. Nós estamos falando aí de números de congelamento, óbvio que isso é a minha opinião, e que ela deve ser usada do mesmo modelo. Por quê? Aquilo que eu falei no começo. Se eu tiver um imenso volume de pessoas vacinado com uma vacina com índice de eficácia de 50%,
quer dizer que eu estou diminuindo o risco da população adquirir a forma leve num número de um quarto, quer dizer, 22% é um quarto do risco. Você imagina o que acontece com esse país se a gente diminui de 100 para um quarto desse risco. A gente controla a pandemia. E se a gente fizer isso nos grupos que mais morrem, isso tem um trabalho no Reino Unido, se eu vacinar idosos em asilos, o staff que cuida desses idosos, o trabalhador dos asilos, se eu vacinar população profissional de saúde, pessoas acima de 75 anos e pessoas de doenças, de comorbidades, eu tenho uma diminuição imediata de 88% das mortes, porque é esse grupo que mais morre. Eu posso vacinar 200 milhões de jovens, eu não vou ter um impacto na mortalidade, porque não é esse grupo que traz mortalidade. Entendeu? Então a gente vai ter um benefício precoce na população de alto risco. Isso é até interessante de ouvir, porque eu vejo muitas pessoas que argumentam pró-governo, né, e querendo defender de qualquer forma, e de forma cega até, falando isso, né? No Brasil, já que não vai dar para vacinar todo mundo imediatamente, não faz diferença nenhuma ter começado com uma parcela pequena da população, né? Mas pelo que você está dizendo, né, isso já faria diferença, né, se já tivesse começado e com esses grupos específicos, né? A curva é brutal, é quase que uma curva vertical na hora que eu diminuo a mortalidade, vacinando os grupos de mais alto risco, porque esse grupo deixa de morrer. E como você falou sobre essa questão também do RR, né? É o que relativo? Você tinha falado qual era o risco relativo. Então, a razão dá de pra risco gente... relativo. Razão de risco relativo. Então, acho que entraria numa pergunta de... a gente precisaria manter, então, os cuidados, né, as medidas de proteção, mesmo vacinados, né? Então, máscara... Obrigatoriamente. Na verdade, assim, eu tenho falado, nós estamos no fim da maratona. Todo mundo que já correu corridas de longa distância sabe que o final é mais difícil, né? Você tem que tirar forças do além, né? Nós estamos no fim de uma maratona, a linha de chegada, vamos dizer, a maratona tem 42 quilômetros, nós vamos chegar faltando 5 quilômetros. Esses 5 quilômetros não vai ter um gel de carboidrato matador que vai te dar um boost para você correr. A vacina não vai fazer isso. Ela vai demorar um período até que a gente tenha uma quantidade razoável da população imunizada a ponto de ficar tranquilo. Isso no mundo todo. Quanto mais tarde a gente começar, mais tarde esse dia vai chegar. Enquanto isso, não existe outra maneira da gente lidar com a pandemia que não seja a adoção da prevenção da forma de contágio, que é distanciamento social, uso constante de máscara. Eu estou falando com você aqui no meu consultório, fechei a porta e tirei a máscara. Mas entrar minha secretária e põe a máscara. Uso constante de máscara, higiene constante das mãos com água e sabão, com álcool gel, com o que quiser. Evitar aglomeração desnecessário. Obviamente, se você vai almoçar com um amigo, os dois vão tirar máscara, vocês vão comer. Então, aí você tem chance num restaurante de adquirir. Se for em um restaurante aberto, você tem menor risco de transmissão, porque o ar ambiente em campo aberto ele traz muito menor risco. Quando alguém que está portando Covid usa máscara, o risco dele contaminar outro cai para 1,5%. Quer dizer, se a gente todos usar máscara, mesmo aquelas pessoas que podem estar infectados e assintomáticos, portanto não sabem que estão infectados, o risco deles transmitirem cai demais. Mas a gente precisa usar máscara. E se ele tivesse sem a máscara, seria quanto? Não, ele sem máscara seria quanto o risco, mais ou menos? O risco, se ele tiver menos de 1,5 m, ele é um risco quase de 80% de que chega vírus nas pessoas que estão conversando. Quando você põe a máscara, cai para 1,5. Mas quando você põe a máscara no portador, quando você põe a máscara naquele que está se defendendo, o risco cai, mas não cai tanto. Porque esse portador fez o aerosol pelo ambiente. Com a máscara, não. Entendi. A Marisa aqui estava perguntando quais são as perspectivas de crianças e jovens em relação à vacinação.
Olha, esse é o último grupo, né? Porque é aquilo que eu te falei, a mortalidade de crianças e jovens, ela é muito, muito rara. É um grupo que praticamente tem uma gripe mesmo, sintomas leves de gripe, ou, ou não tem sintoma nenhum, a não ser crianças e jovens que tenham alguma doença. Você pega um jovem que está tratando, por exemplo, uma doença oncológica. Esse já entra no grupo de alto risco junto com os adultos. Agora, crianças e jovens saudáveis, ao adquirirem Covid, que é o que está acontecendo nesse momento, né? Todo mundo foi para a praia, os jovens de 18 a 25 anos, eles, com o perdão da palavra, aqui nós estamos com um público seleto grande, mas eles desencanaram, porque não aguentaram mais ficar em casa. Brigaram com seus pais, foram para festas, etc. E ao voltarem, trazem a doença para casa. Mas às vezes até assintomática. Eu soube de gente que foi, brigou com o pai para ir para a festa, mesmo sabendo que estava Covid positivo, porque estava sentindo bem. Então, essa população é a que menos impacto vai trazer na mortalidade e no controle, e, portanto, deve ficar por último na lista de priorização da vacinação. Aí a gente estava falando agora sobre essa questão de continuar com as medidas de proteção. A Isa perguntou, né? Ela falou: estão falando que a Covid será uma doença endêmica, né? Significa que teremos uso obrigatório de máscaras, entre outras medidas, pelos próximos anos, mesmo com a vacina. E é por aí mesmo? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque a gente vai estar provavelmente sujeito a outras pandemias, vai estar sujeito ao aparecimento de outros vírus. Quem costuma viajar, vê asiático de máscara já há muitos anos andando para lá e para cá, de tão acostumados que eles estão tanto com a poluição, no caso da China, ou quanto a presença de outros tipos de viroses aí nos países asiáticos. E eu tenho certeza que isso vai mudar a nossa forma de comportamento. Por exemplo, vamos supor que eu vou no estádio de futebol e lá vai ter 1 milhão de pessoas que eu não conheço. Lá talvez seja um ambiente que todo mundo vai estar de máscara, ou quem estiver preocupado vai estar de máscara. E é um ambiente que vai ter um risco aumentado para outras viroses. Mas H1N1, por exemplo, que é um exemplo mais frequente, H1N1 a gente se vacina todo ano. A todo ano essa vacina busca as mutações para ser mais eficaz. E muita gente mesmo vacinado pega a gripe influenza. Talvez de uma forma não tão grave, mas pega. E aí a máscara vai ser uma forma de prevenção e um modo de viver diferente. Isso sem a gente entrar no mérito daquilo que a pandemia trouxe, né? O bom de ter uma vida talvez um pouquinho mais simples, de voltar a alguns valores que a gente acabou perdendo, no corre-corre, viagens que vão se tornar desnecessárias por instrumentação tecnológica. Aí outro ponto que acredito que vale a perguntar é que vai existir um tempo entre tomar a primeira dose e a segunda dose, né? E então queria saber se existe algum cuidado especial durante esse período. Acho que é relacionado com as medidas de prevenção, mas só para falar um pouco mais especificamente sobre essa questão, né, de primeira dose e segunda dose. Existem vacinas que vão exigir 2 doses, existem vacinas que vão trazer o máximo da imunidade numa dose só. As vacinas que vão exigir 2 doses vai ter um tempo de latência entre a primeira e a segunda dose, que vão de 15 dias até 45 dias, até 30 dias. Hoje se estuda qual que é o maior intervalo para que você tenha um volume de pessoas com a primeira dose maior do que, obviamente, seria um volume menor quando a gente gastasse doses de vacina na segunda. Mas esse período, de novo, até você atingir o máximo da eficiência da imunização, a gente tem que manter os cuidados e a guarda, e certamente esse período entre a primeira e segunda dose, ele vai ser alargado ao maior possível, desde que você não perca eficiência. Entendi. Tá, estavam perguntando aqui sobre questão de volta às aulas, né? Falando que é uma forma de aglomeração. Qual é a sua visão sobre essa questão? Na verdade, assim, se você tiver... A gente tem uma experiência muito grande no Einstein, uma experiência muito boa, que permitiu com que o Einstein fizesse a consultoria para a retomada das aulas no estado de São Paulo, que foi a única escola que permaneceu aberta durante a pandemia, no início dela, que foi Miguel de Cervantes, que na verdade nós utilizamos uma parceria com Miguel de Cervantes
para que acolhesse os filhos de funcionários nossos, de colaboradores nossos, para que os pais pudessem se dedicar ao máximo ao trabalho do atendimento à Covid. Então, durante 4 meses, passaram pela escola cerca de 320 crianças, entre 4 e 14 anos, mais os funcionários da escola. Lá eles tinham tutoria para quem estava fazendo escola online nas suas próprias escolas, eles tinham atividade lúdica. A cada hora, uma música tocava para lembrar as crianças que é hora de parar para estar fazendo lavar-mão. O afastamento das carteiras e a disponibilidade de álcool gel era aquela que a gente achava ideal. E 3 vezes nesse período foram colhidas as sorologias para a gente entender se houve um aumento de contaminação e se essa contaminação foi um fator que levou a doença para casa. E a nossa, não surpresa, mas foi o que aconteceu, a taxa de positividade da sorologia foi exatamente a mesma da comunidade em geral, que foi feita, levantada pela Prefeitura de São Paulo, num estudo aqui, e a taxa de você levar a infecção para casa não aconteceu em nenhuma das crianças que apresentaram sorologia positiva. Quer dizer, se você mantiver os cuidados de prevenção dentro da escola, diminui o número de alunos por dia, para que não haja uma aglomeração, escalona o tempo de chegada e saída para não ter muita gente na porta, você traz esse risco a um risco tão grande quanto o de um supermercado. Ótimo, ótimo esclarecimento. E última pergunta que eu gostaria de fazer, né? Até a Sam Faria aqui falou, né? Por que não usar a vacina de Oxford, se tem maior eficiência, menor tempo de controle? Eu vejo algumas pessoas levantando essa questão, né, de competição entre as vacinas, e eu já ouvi uma vez que as vacinas não precisam competir, né? Acho que em algum momento nós usaremos todas e para determinados grupos ela pode ter uma eficácia diferente. Então, se puder esclarecer um pouco essa questão. Olha, nós estamos num período, a gente tem que ter em mente que a gente está num período de escassez. Nós temos aí 8 milhões de pessoas no mundo que devem ser vacinadas. Então, a gente não tem vacina para todo mundo de uma vez só. Aqui, se a gente somar a AstraZeneca e a Coronavac, a gente vai ter talvez a produção capaz de vacinar 15 milhões de pessoas por mês. Você imagina que 15 milhões de doses, né? 15 milhões de doses vai chegar depois do segundo mês que eu já vou ter que ser segunda dose. Eu não ganho população com isso. Então, a gente tem que fazer uso da vacina que tiver. A vacina que tiver. Seja qual for a eficiência dela agora ou depois. Eu tenho aí um otimismo grande em dizer que talvez daqui uns 6 meses tem 250 vacinas em pesquisa sendo produzidas. 250 laboratórios estão com as suas vacinas já em fase de testes. Eu acho que daqui uns 6 meses a gente vai ter uma plenitude de vacinas à semelhança do que aconteceu com os testes. Quem está lembrado que não tinha teste no começo da pandemia e que aí aparecia, eu importei um teste, mas não é tão bom, mas é bom, então vamos fazer esse mesmo. De repente, em 6 meses, você tem teste em qualquer esquina. E eu acho que vai acontecer a mesma coisa com a vacina. E agora, o que a gente tem estudado é que se eu tomei uma vacina agora e aí chegar uma outra daqui 6 meses, vale a pena me vacinar de novo, se eu quiser? Quer dizer, vale a pena eu reforçar dessa forma? A gente não sabe ainda. Mas a pergunta, ela cabe. A eficiência se mostrou nos trabalhos da AstraZeneca melhor, mas assim, de novo, ela mostrou que ela tem 62%. Se a gente comparar 62% de risco relativo com 50,4%, a diferença é muito pequena entre as duas. E a segurança é a mesma. Então, eu acho que a gente tem que fazer o seguinte: apareceu a vacina, eu sou do grupo, eu tenho que vacinar com aquela que o meu estado consegue me disponibilizar. Ótimo, ótimo. Bom, para mim foram excelentes os esclarecimentos, foi muito instrutivo mesmo. A gente ouve tanta notícia, tanta fake news, tanta opinião sem embasamento, então eu considero que foi muito enriquecedor. Queria agradecer a sua presença e perguntar se você quer deixar algum recado final para a gente finalizar. Olha, eu tenho acabado toda vez que me chamam para falar, de novo, eu sou cirurgião do aparelho digestivo, eu não sou infectologista, não sou pneumologista, e presido o Hospital Albert Einstein há 4 anos, e o Einstein, com uma ponta gigante de orgulho, exerceu um protagonismo como uma organização privada que atua também no sistema único de saúde, de uma maneira que a gente fez o máximo que pôde.
aquilo que eu tenho terminado, e eu acho que vale muito a gente falar, é que não há outra forma da gente enfrentar essa situação que não seja a precaução. Ou seja, se a gente não tiver agora o adiamento dos nossos compromissos de festa, celebração, encontro com amigos neste momento, talvez a gente não esteja vivo ou não esteja os nossos parentes vivos para nos ver com sucesso no final do ano. Então, assim, o uso da máscara, evitar encontro. Nós temos o Instagram, nós temos o Facebook, TikTok, nós temos o WhatsApp, agora Telegram, tudo o que quiser para fazer desse momento. Eu não vejo meus avós, eu os vi em um ano uma vez, que foi o aniversário da minha avó, porque ela é idosa. Meus pais, eu consegui ver porque eles vieram em consulta aqui no Einstein e aí passaram no meu consultório. Porque eu tenho medo de levar a doença daqui do hospital para lá. Então a gente tem que ter um pouquinho aqui de um pensamento coletivo de que se eu cuidar de não transmitir, eu estou cuidando para que ninguém inadvertidamente contamine o seu familiar de alto risco, o seu familiar que tem mais idade, e que mais idade pode ser 65 anos, que hoje é uma pessoa extremamente jovem, e que pode estar aí há meses em cama de hospital, porque a gente não tem aí todas as soluções de tratamento. Então, máscara, evita aglomeração, procure aqueles que conseguem trabalhar em casa. Encontros virtuais são muito bem-vindos, a gente vê um monte de criatividade nesse sentido. Não vamos baixar a guarda e correr o risco de tropeçar e não acabar a maratona. Ótimo. Bom, o pessoal está elogiando bastante aqui, assim como eu também acharam muito esclarecedor. Então, queria agradecer mais uma vez sua disponibilidade, foi ótimo, e avisar o pessoal que a gente vai deixar a live salva no perfil da Casa do Saber Rio. Então, boa noite, muito obrigado. Boa noite, eu que agradeço. Um abraço a todos. Boa noite. Abraço.